on now. I mean, like, there were tons of Gagas for Halloween. Cartman on South Park is singing Poker Face. I mean, how does it feel when you're like, you've exploded beyond the music business to just everybody talking about you and thinking about you? Well, that's the idea. I want to be a part of culture. When I say I'm an artist of liberation, that is where the work is. It's in culture, it's in society, it's with the people. I don't care about what people think of me. I care what they think of themselves. When they come to my shows, my fans aren't sitting there going, oh my God, I love Gaga. They're going, I feel so cool right now. O mundo não precisa de mais celebridades. Precisa de monstros. Salut, mon amour! Gente, que babado foi esse que aconteceu nos últimos dias aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Eu não estava lá. Confesso que eu me esforcei para estar, mas não era para estar. Porém, eu estive de corpo, não lá, mas de alma e de consciência, assim, porque eu assisti tudo e eu até agora estou chocada com o show da Gaga, gente. Que foi aquilo? Eu tô bem feliz que finalmente o Brasil tá tendo acesso a esse tipo de arte, a esse tipo de performance cultural que atinge várias camadas. Assim, pra mim tá sendo meio que um momento de reconhecimento que o Brasil tá tendo por todos, assim, pro pessoal de fora, o pessoal daqui de dentro. As próprias brasileiras estão começando a ver que a gente é sim babadeiro, porque não é em qualquer lugar que vai a Lady Gaga, né, minha gente? Então, e em homenagem a esse evento monumental que abalou todas as estruturas, vamos para o episódio de hoje, que nada mais e nada menos se chama Torne-se um Monstro. Stephanie Joanne Angelina Germanotta não encaixava nem um pouco nos padrões da indústria, mas mesmo assim ela entrou no jogo e desconstruiu tudo de dentro para fora. Ela não era suficientemente gata, gostosa e tudo aquilo que a indústria exigiria de uma diva pop, mas mesmo assim, com toda a sua estranheza e esquisitice, ela criou o seu próprio movimento cultural. Desde muito pequena, a nossa Mother Monster já tinha contato com a música, então ela já vinha aí expressando-se através da arte desde muito cedo. Eu acredito que desde quando ela nasceu, que foi em 1986, 28 de março. É isso, uma Little Monster informada. Inclusive, o nome dela de Joanne foi dado a ela em homenagem a uma tia dela que morreu super nova por uma doença de lúpus. Então, ela já vem aí com essa carga emocional da família, né? Já colocaram aí o nome de alguém da família nela. Então, expectativas eram esperadas aí da nossa Stephanie. E aí, com 19 anos, a Mona tá na faculdade e larga tudo pra seguir a carreira musical forever, assim. E nesse período, por umas entrevistas que eu vi ela falando, foi quando ela sofreu muito bullying. Inclusive, teve uns amigos dela que fizeram uma página no Facebook falando alguma coisa assim: Stephanie Germanotta, você nunca vai ser famosa. Uma coisa assim, tipo uma zoeira que fizeram com ela. Bullying desde sempre, né? Ela teve uma banda depois, que era SG alguma coisa. E nesse período ela fazia muitos shows na rua, né? Tipo bares, etc. E tem um episódio que eu li ali de uma entrevista que ela deu. Nessa época aí, ela tava fazendo um show num bar e tinha uns caras que não paravam de falar, não paravam de interromper ali enquanto ela tava cantando. E foi quando ela ficou de saco cheio e tirou a roupa. No meio do show, assim. E daí todo mundo colocou atenção nela. E aí foi quando ela sacou que, na verdade, a imagem tem esse poder de chocar e de travar a atenção. E ali já começou ela a trabalhar com a sua esquisitice para atingir outros níveis de repercussão cultural, imagética e etc. E lá na frente, ela vem a conhecer um cara que depois vira até um paquera dela, que tinha uma gravadora, que era produtor, e que começaram a criar juntos. E pelo que eu entendi, gente, porque eu li isso há muito tempo, tá? Se eu estiver com informações erradas, pode colocar no comentário a informação certa. Louca. Mas pelo que eu entendi, o cara sempre recebia ela no estúdio cantando uma música do Queen, que era Radio Gaga.
E aí ficava aquela coisa, tipo, repetitiva, até que eles pensaram, gente, Radio Gaga tem tudo a ver, será que a gente bota Gaga aí no nome? E aí eles pensaram, sim, fica legal. Ela falou isso, né? Precisaria de uma coisa mais voltada pro sênior, pra uma coisa assim de eu tenho conhecimento e elegância na música, porque ela realmente, gente, ela canta, ela toca, ela faz o bafão aí de todos os estilos musicais. E aí foi quando ela propôs colocar Lady, e aí adicionaram o Gaga, que vem aí na inspiração da música do Queen. E eu acho que, tipo assim, foi divinamente canalizada isso dentro ali da egrégora onde ele estava, porque, gente, não tem quem não sabe desse nome, Lady Gaga, né? Em 2017, ela entra para uma gravadora chamada Def Jam Recordings, a qual demite ela depois de 3 meses de contrato. Pra vocês terem noção, gente. Porque falaram que ela não se encaixava nas expectativas de uma diva pop. Sempre, né, gente? Sempre tem o male gaze pra atrapalhar. E voltando aqui na Gaga, quando ela foi demitida dessa gravadora, ela foi proposta, né, pra começar a escrever músicas para outros artistas. Tanto que Telephone, na verdade, ela escreveu pra Britney Spears. Ela gravou, as pessoas na internet escutaram essa gravação da Britney, mas ela nunca colocou no álbum dela, o Circus, que era o álbum a era da época. Nunca colocou, gente, vocês têm noção? Não era pra ser. Aí depois de anos, sim, a Gaga vai lá e grava com quem menos e com quem mais? Beyoncé. Pra vocês terem noção como o mundo dá voltas. E eu tô dando só uma breve introdução, gente, sobre tudo isso da Gaga, pra a gente falar sobre isso, de torne-se um monstro. Porque ela nunca se encaixava, ela nunca tava pronta o suficiente ou bonita o suficiente para fazer parte de gravadoras. Então, eu me identifico muito, tá? Eu me identifico muito com ela. Eu sempre senti que eu não me encaixava em lugar nenhum. Eu já contei pra vocês isso em outros episódios, mas eu vim pro Brasil muito nova. Eu consumia a cultura do Brasil, mas ao mesmo tempo eu não me sentia daqui. Só que quando eu estava no meu país de origem, que é o Paraguai, eu também não me sentia de lá, porque eu já estava bem involucrada com o Brasil. Então acabava que eu estava sempre desencaixada. E o mais louco de você se sentir desencaixado e de não pertencer a nenhum padrão, nenhum standard que as pessoas colocam aí pra gente, é que você foca em se conhecer por si mesmo. Tipo, já que eu não me encaixo nesse estereótipo X, nesse padrão X, quem sou eu? Aí você começa a se perguntar e começa a ir buscando a sua identidade, que também não se molda, mas ao mesmo tempo é o que te faz se entender como sendo e não sendo parte, porque você pode se você quiser. Mas o ponto é esse: ser um monstro é meio que se assumir na sua imperfeição e na sua esquisitice e ao mesmo tempo não deitar, ou seja, fazer arte, que é para isso que estamos nesse podcast. Então, pensando por esse ângulo, né, a Mona tinha o talento, tinha a arte, tinha canalizações divinas, mas ela não era totalmente aceita. E mesmo assim, ela entra pra indústria em algum momento aí da sua vida, e ela entra com o primeiro álbum, né, que é o The Fame, que é justamente uma crítica. Então, tipo assim, já que eu não sou perfeitinha o suficiente, pois eu vou criticar, vou entrar e vou pisar. E aí que ela vem, né, com a era de paparazzi, que ela fez aquele show icônico, sangrando em cima do palco, e era numa premiação ainda. Tem uma entrevista, gente, que eu procurei muito pra colocar na introdução, mas eu não achei. E eu achei uma outra que está na introdução desse episódio, e que coube, né, pro contexto que eu queria trazer. Mas tem uma que o cara fala assim, como você se sente sendo famosa e tal, você gostaria de atingir mais público? Aí ela só responde isso: eu não sou famosa, eu sou uma estrela. E eu acho que isso é um estado de espírito que ela teve desde o início, sabe? Tipo, ela não tem essa comparação com celebridade. Tipo, eu sou uma celebridade moldada nisso, moldada naquilo outro, etc, etc, consumismo. Não. Ela é, tipo, anti-moldura. Ela sempre foi com um look que ninguém tava esperando. Às vezes as pessoas, meu Deus, é pacto com o diabo. Meu Deus, tá desperdiçando carne. Com aquele look de carne, que só abrindo um parênteses aqui, ela fez pra um protesto contra a política militar que proibia soldados homossexuais de servir na guerra. Tipo, se você ama o seu país e você quer servir na guerra pra, entre
entre aspas, defender o seu país. O que tem a ver a sua orientação sexual? E daí ela foi e colocou esse vestido de carne pra falar, no final, todos somos carnes, todos somos vísceras, sangue. E falando já disso, a gente pode ir para a era The Fame Monster, que ela ainda traz, né, essa coisa toda crítica da fama, subjugação feminina, etc. Mas agora ela traz muito dessa questão da monstruosidade, que é tipo assim, estou me tornando realmente aquilo que vocês não vão definir e nem domar, ok? E aí ela vem pra Born This Way, que é tipo assim, pá, é o meu decreto, gente, o que eu quero é isso. Nascemos dessa forma, e se somos monstros, seremos compreendidos a partir de agora, porque eu estou aqui. Ela traz essa ideia do monstro como algo subversivo, que tem a criatividade, aquela coisa camaleônica, tudo que você pensar assim de mutante, mas não como uma ofensa, e sim como uma exaltação, aquilo que não agrada, né? Porque não é porque você não agrade que você não tem valor, é mais ou menos isso. Que é exclusivamente a história dela dentro do pop da indústria. E nesse lugar, eu acho que é quando ela realmente mostra a vulnerabilidade dela. Porque ela conta a história dela através dos álbuns, né? Se a gente parar pra analisar intenção por intenção. E aqui ela se torna um espelho dessa vulnerabilidade. Ela fala, eu sou vulnerável, eu passei por isso, eu fui subjugada e etc. Inclusive aqui, abre mais um parêntese. Eu vi uma entrevista que ela falou que ela tinha um namorado, que o cara era tóxico e tal. Eles terminaram e o cara jogou pra ela assim, ó, você nunca vai ser famosa. Nunca. E daí ela pegou e falou assim, ó, meu bem, deixa eu te falar. Aguarde o que eu estou falando. Não vai ter um dia na sua vida que você vai pedir um café numa padaria que você não vai escutar falar no meu nome ou não vai escutar minha música tocando no rádio, tá bom? E o que mais me cativa em tudo na Gaga, tipo, além do talento óbvio, que não é um talento dado somente pela canalização divina, é que ela tem essa pegada muito teatral. Gente, eu amo, porque ela realmente se desprende dessa ideia de identidade imagética, sabe? Ela realmente se desconstrói em termos de imagem, look, expressão, performance. E ela tem muita mesmo influência do mundo drag, né? Do mundo da ballroom, etc. Eu acho que ela se vê queer, se vê estranha e teatral dessa forma porque ela bebe muito das fontes das drags. E isso é uma coisa que eu amo nela. Pra mim, é aquilo que ela faz que as pessoas não compreendem mais, entendem que só a Gaga faria, que é tipo chegar numa premiação dentro de um ovo de acrílico. Isso é performance, é você usar a roupa não pelo contexto visual apenas e do vestuário, pelo chique ou pela alta costura, né, que a gente vê muito isso, mas usar a roupa como objeto de performance, porque se você vive em uma era, você vive em um contexto histórico, a roupa, ela também serve como um objeto de questionamento, de protesto, enfim, e ela, né, Gaga, representa nesse sentido, como a gente já sabe. E no episódio de hoje, a pergunta que eu quero realmente fazer pra vocês é: você já deixou de tentar caber em um lugar por algum instante e foi autêntico? Mas não autenticidade como aparência, mas sim autenticidade como prática. Você já tentou fazer isso, gente? Porque isso eu acho que é o que a Gaga quer falar. E, pelo menos é o que eu entendo. E eu tenho praticado isso na minha vida. E tá sendo a aventura mais louca, porque esse fim de semana agora, no sábado, dia 10 de maio de 2025, eu vou fazer a minha estreia de espetáculo musical com músicas que eu escolhi, com a performance que eu planejei. Tipo assim, tá sendo realmente tudo formatado por mim. Claro, a minha performance. Vai ter outras pessoas no espetáculo com as suas performances, mas no que se refere ao meu número, tá sendo tudo muito original. E isso tá sendo tão legal de criar e tão desafiador ao mesmo tempo. É um medo de mostrar esse lado, só que ao mesmo tempo é um orgulho de estar mostrando esse lado, tipo, como se há muito tempo eu já quisesse fazer isso, mas é como se agora eu realmente me sentisse pronta. Então, isso dá autenticidade.
como prática sobre ser e não parecer, eu acho que é essa a verdadeira performance, porque a performance ela tem que contar uma história, ela tem que mostrar a verdade, e eu tô sentindo que hoje mais do que nunca eu tô fazendo isso, sabe? E é o exercício que eu gostaria de fazer com vocês. Talvez vocês escrevendo isso, vocês já sintam um pouco dessa libertação. Eu gostaria muito que a gente pensasse na vida e no nosso autoconhecimento com uma forma mais permissiva, assim, tipo, da gente entender que a gente é a nossa própria obra de arte. E nisso a gente se permite exagerar, se expressar, falhar em público. Isso que eu falei pra vocês, eu tô com medo de que dê tudo errado, sabe? Mas mesmo dando tudo errado, não deixa de ser verdadeiro, não deixa de contar a minha história. Então isso já me deixa aliviada, porque a falha, o erro, é só um convite pra visualizar melhor por outros ângulos, né? Então eu acho que a gente ser estranho, se permitir mesmo, tipo, mudar de forma, ser estranho, ser esquisito, é uma prática de reivindicação da nossa existência enquanto alma, enquanto expressão da natureza, porque a natureza não falha, gente. A natureza, ela é poderosa, poderosíssima. E se ela nos deu esse ímpeto, né, esse desejo, eu acho que é uma honra a gente poder dar a ela de volta da melhor forma e da forma mais verdadeira, da forma mais visceral que a gente pode. E pra gente ir finalizando, né, vamos entender tudo isso que aconteceu. Eu sei que vocês estão tipo, meu Deus, gente, a Gaga, todo mundo tá falando da Gaga. Até a gente chegar agora nessa era Mayhem, ela teve as suas decaídas, né, principalmente em art pop, que foi o álbum, musicalmente falando, mais completo dela. Foi o álbum que ela deu todo o conhecimento que ela tinha até então, e que em muitas críticas musicais você vê que realmente as pessoas vangloriam esse álbum dela em questão técnica, em questão produção musical. Mas na questão comercial não veio aí. Então teve esse declínio, ela se sentiu mal. Depois ela veio com Joanne, que era realmente meio que uma procura de si mesma, de volta das suas raízes. Como eu falei lá no início, Joanne é o nome dela, mas também é o da tia dela que faleceu com 19 anos. Então, ela tá sempre nessa busca, e eu acho que essa é a verdadeira performance de uma artista. A busca por si mesma e a conexão com o público, mas não porque faz pra agradar o público. Tipo, ela não faz música pra agradar os fãs, gente. Se vocês notarem, ela faz música pra ela. Ela faz música pra ela se conhecer e pra ela se narrar na sua experiência artística. Então, é muito sobre isso. A estrela como alguém que não depende da aprovação da indústria, do fã ou whatever, mas sim da própria energia criadora. Então, essa tentativa da gente parecer certo não é ser estrela. A estrela brilha em todas as suas facetas. Por isso que a gente se conecta muito com a Gaga pela essa vulnerabilidade que ela coloca no trabalho, na arte dela. E agora no Mayhem é justamente essa luta, né, que a gente viu no show. Se você não assistiu, pelo amor de Deus, vá. Essa luta dela com ela mesma, tipo, o lado Joanne, Angelina, Germanotta e Stephanie, com o seu lado Gaga, que é esse lado mais performático. Eu só falo pra vocês, gente, somos fãs da diva certa, tá bom? É isso. E chegamos ao final do episódio. Eu queria muito fazer um episódio sobre ela. Eu tava esperando o momento certo. Eu achei que eu ia pro show. Eu já tinha reservado Airbnb, mas não rolou, porque eu acabei me mudando nesse período. O meu último dia na casa que eu morava antes foi o dia do show dela, no sábado, dia 3. Então, faz poucos dias que eu tô na casa nova, eu ainda tô arrumando tudo. Mas eu não deixei de fazer o episódio pra vocês, porque eu precisava falar sobre ela e sobre tudo que tá rolando na minha vida agora. Semana passada não tivemos episódio justamente por isso tudo que eu estou falando. Estava em processo de mudança, ainda estou. Mas eu sei que vocês compreendem, né? Como este podcast está sendo uma experiência de criação para mim e para vocês se aproximarem de mim. Existe essa compreensão, né? Da parte dos dois lados. E, bom, é isso, gente. A minha vida tá sendo uma loucura.
Tô sentindo muitas mudanças vindo aí, mas tá tudo certo. Eu agradeço muito que vocês tenham ouvido, né, esse episódio até o final. E para finalizar o episódio, eu convido vocês a criarem algo estranho, algo que seja só seu, uma estranhice sua, pela sua performance, tá? E, bom, se você ainda não avaliou o podcast e não segue o podcast, siga, faça isso, por favor. Se você não me segue nas redes sociais, a Aline Fak no Instagram. Você vai me achar ali, se você pesquisar, você me acha facinho. E, bom, Mona, o que eu tenho pra te falar é isso. Crie, faça, seja, se torne um monstro. E, além de tudo, não esquece. Improvisa, Mona!